Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos para nós adorarmos e louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, em especial, nós temos a presença, na nossa live da Igreja Presbiteriana de Parque Panorama. Estamos muito felizes com a participação de vocês, tá ok? Nós vamos adorar o nosso Deus com uma música chamada Maranata. O Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação e é nele que nós confiamos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, em nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nosso Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia reinarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em Salmos 27, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eis é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim,
não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando ao nosso Senhor. Vim para adorar-te. Nós viemos para adorar o nosso Deus, para dizer que Ele é o nosso Rei, é o dono do nosso coração. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare, igreja, que nós viemos para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço
Amém. Grandioso é o nosso Deus. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, que é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa adoração. Nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é fiel, está sempre conosco. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pai de amor, nós te agradecemos pelos louvores entoados, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas,
Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus bondoso, Deus misericordioso, é um Deus fiel, Senhor Deus. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, e é a Ti que nós confiamos, ó Pai. Nós viemos Te colocar, Senhor Deus, os enfermos, Senhor Deus, tanto da nossa igreja, como da igreja presbiteriana de Parque Panorama, ó Pai. Esteja curando, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, curando para a honra e glória do Teu nome. Fique também, Senhor Deus, com aquelas pessoas que estão enlutadas, Senhor Deus. Fique com cada família. Só possa ser a paz. Seja a paz, o consolo, o conforto. Vá ao encontro de cada coração, Senhor Deus. Fique com aqueles irmãos, Senhor Deus, que porventura perderam seus empregos, Senhor Deus. Só possa estar abrindo as portas, Senhor Deus. Abre as portas para eles, Senhor Deus, seja a providência de cada família. Perdoe todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora nós vamos passar para o momento da pregação. Eu vou passar a palavra para o pastor Marcelo. Eu peço aos irmãos que não saiam do canal da igreja, tá ok? Nós vamos só terminar o momento de louvor. Amém? Que todos tenham uma semana abençoada e que Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos, da parte de Cristo Jesus, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Sejam muito bem-vindos todos os irmãos. Também saudamos os irmãos da querida igreja presbiteriana de Parque Panorama. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria para nós, um privilégio fazer essa live e compartilhar com os irmãos da igreja. Saúdo o pastor Reverendo Márcio Bernardes, amigo nosso, irmão. Saúdo o conselho da igreja e também assim toda a liderança e membresia. Irmãos, louvado seja Deus, porque não há e não deve haver divisões entre nós. Temos sim o entendimento de que uma igreja é em uma localidade, outra é em outra localidade. No entanto, somos um só povo, uma só família, parte da família de Cristo Jesus. Saúdo também os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Primavera, irmãos amados e queridos do nosso pastoreio, irmãos que estamos saudosos, desejosos de em breve poder abraçá-los, mas louvado seja Deus por esse momento aqui tão precioso de meditação da palavra do nosso Deus. Acabamos de ouvir louvores ao Senhor e agora nesse momento nós nos preparamos para meditar na palavra do Senhor. Então, mais uma vez, saúdo os irmãos da Igreja Presbiteriana de Parque Panorama, irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Primavera e todos aqueles que nos visitam, aqueles que não são destas igrejas ou talvez até não seja membro de uma igreja. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de cada um de nós. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Coloque-se diante do Senhor nesse momento, onde vamos ouvir a sua palavra. Consulte o seu coração nesse dia, as atividades, as suas palavras, o seu envolvimento, aquilo que você fez hoje. Glorificou o nome do Senhor em todas as coisas, glorificou o nome do Senhor falando, pensando, agindo. Se em algum momento você reconhece que você pecou, que você falou o que não devia, que você se envolveu com coisas que não devia,
que tratou alguém da maneira que não devia, que agiu contrário à vontade de Deus, antes de ouvirmos a palavra do Senhor, fale com o Senhor, confesse, porque o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é perdoador. Assim, coloque-se diante do Senhor em oração silenciosa nesse momento. Pai amoroso, santo e bendito. Ó Deus, o nosso coração, Senhor Deus, é inclinado para o mal. Pecamos, falhamos através, Senhor Deus, de palavras, de pensamentos, de obras. Mas louvado seja o teu nome, porque o convite da graça é o arrependimento, é a confissão, é a declaração da nossa dependência do Senhor. Louvado seja o teu nome, porque há perdão em ti. Então, ó Pai, nós te somos gratos, porque sabemos, ó Pai, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Derrama, ó Pai, do teu favor e da tua graça sobre o teu povo, que homens e mulheres nesse momento estejam recebendo do teu perdão, mediante a confissão, o arrependimento, e assim, ó Pai, estejam prontos para receber também a tua palavra. E assim, então, nós também suplicamos, ó Deus, que perdoados pelo Senhor, o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, comunique da tua graça, da tua vontade para cada um de nós. Juntamente, ó Pai, com os nossos irmãos do Parque Panorama e outros que estão nesse momento conosco, conceda-nos a graça de que teu Espírito Santo fale ao mais profundo do nosso ser. Que ao final, ó Pai, da pregação da tua palavra, nós saibamos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer de nós e, fortalecidos pelo Senhor, possamos viver assim para a glória do teu nome. Desde já, desvenda os nossos olhos, para que ao ler a tua palavra, possamos ver a ti, Senhor. Honras, glórias e louvores ao teu nome nós rendemos, confiados no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã, eis aquele momento precioso na vida do cristão, quando nós abrimos a palavra do Senhor e abrimos também o coração, a mente, o intelecto, para assim sermos agraciados com a comunicação da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. A palavra de hoje que nós vamos meditar se encontra em Colossenses. Colossenses, no capítulo 4, faremos a leitura do versículo 7 ao versículo de número 18. Você pode acompanhar aí a leitura comigo. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, leitura do versículo 7 ao versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor ao nosso coração. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo,
os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos da minha algemas. A graça seja convosco. Meus irmãos, creio que o Senhor tem agido de forma maravilhosa em nossas vidas em meio à pandemia. Diante de todo o cenário contrário, diante de todo o cenário de tristeza e abatimento, diante de todo o cenário de dúvidas, Deus ainda tem operado, agido em favor do seu povo. Com certeza é marcante nesses dias a maravilhosa graça do nosso Deus sobre cada um de nós. E dessa multiforme graça de Deus que tem se apresentado sobre as nossas vidas, agindo e operando das mais variadas formas, eu creio que uma também maravilhosa é identificarmos a graça de Deus usando pessoas para que sejam companheiras nossas em meio ao afastamento, distanciamento social, em meio ao confinamento. Quantas pessoas não estão vivendo sozinhas? Quantas pessoas, famílias, estão isoladas de outros familiares? Há pessoas que relatam que já há muito tempo não veem seus pais, seus filhos, irmãos, amigos e tantos outros familiares. No entanto, se percebe de uma forma maravilhosa e que enche o nosso coração de alegria o esforço para se fazer presente na vida do outro em meio a este confinamento. Quantos de vocês, irmãos, que estão me ouvindo, quantos de nós não temos nos esforçado para nos fazer presentes na vida de pessoas a quem amamos, de pessoas que não conhecemos, mas sabemos que são necessitadas de uma palavra de alento, pessoas que nós não víamos há muito tempo, mas agora, diante dessa realidade, nos aproximamos. Tenho certeza que nós não estamos sós. Embora façamos uso dos termos confinamento, isolamento social, nós não estamos isolados, no sentido de não podermos dar e receber companheirismo em meio ao confinamento. Há irmãos que estão sozinhos em sua casa. Temos isto em nossa igreja e creio que também na igreja de Parque Panorama. Idosos que moram sós, solteiros que moram também sós,
mas há pessoas orando por eles. Há irmãos em Cristo orando uns pelos outros. Então, embora alguém esteja na sua casa, isolado, confinado, sozinho, além da maravilhosa graça da presença de Deus, nós nos fazemos presente e alcançamos uns aos outros através das nossas orações, através de mensagens pelos aplicativos, através de canções que ouvimos e indicamos para as pessoas ouvirem, músicas e mensagens que acalentaram o nosso coração, nos animaram, então rapidamente lembramos de alguém e compartilhamos com o desejo de que aquele que está longe de nós possa ser alcançado e possa se sentir acompanhado, mesmo estando sozinho, possa perceber que há companheiros neste confinamento. Há pais que estão fazendo todo o possível, alguns aprendendo a utilizar as mídias, os mecanismos modernos de comunicação para se fazer presente na vida dos filhos, avós da mesma forma, e assim também filhos se desdobram para suprir necessidade dos seus pais, mesmo cada um com as suas limitações, procuram ligar, procuram enviar mensagens, procuram ver se há algo que esteja faltando e assim possa ser enviado ou até mesmo entregue de forma pessoal aos seus pais. Irmãos, pessoas nesses dias de isolamento social, de confinamento, se desdobrando para serem companheiros em meio ao isolamento, através de orações, meditações compartilhadas, canções, através de lives, através de reuniões de videochamada. Nesses dias, as nossas vidas estão sendo marcadas por companheiros no confinamento. Muitos de nós ainda contaremos as histórias do período da pandemia. E alguns de nós contaremos aos nossos netos desses dias de dificuldade. Mas poderemos citar nomes. Poderemos contar histórias de um dia em que eu e você estávamos tão abatidos e uma mensagem chegou e animou o nosso coração. Poderemos contar de dias em que estávamos tristes e que uma videochamada, uma videoconferência entre amigos animou o coração, trouxe ânimo sobre as nossas vidas. Falaremos, citaremos aos nossos netos a respeito de pessoas que se fizeram irmãos, amigos, pastores, porque pastorearam o nosso coração, líderes que se importaram com aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Pessoas que mesmo sem ter muito o que falar, em algumas vezes precisando ouvir algo, ousaram mandar uma mensagem, uma simples figurinha dizendo: eu estou orando por você, e abençoou a vida de muitos. Louvado seja o Senhor por essa graça maravilhosa que Deus opera em nossas vidas. E nisto, nós podemos dizer que também somos semelhantes a Paulo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta maravilhosa que é a carta aos Colossenses, uma carta circular
que deveria ser enviada a Herápolis e também a Laodiceia, como lemos aqui no capítulo 4. Vamos lembrar, aqui a igreja nós já temos meditado nessa palavra, na carta de Colossenses, desde o capítulo 1, mas vamos lembrar um pouco aqui algumas particularidades dessa carta. O apóstolo Paulo está confinado, o apóstolo Paulo está em prisão domiciliar em Roma. O apóstolo Paulo recebe a visita de Epáfras, o pastor da igreja de Colossos. Não foi Paulo quem fundou aquela igreja. Provavelmente, de acordo com alguns comentaristas, Epáfras ouviu o anúncio do evangelho pregado talvez pelo próprio Paulo em Éfeso e com o coração em chamas iniciou esse trabalho e se dedicou, e ali então nós temos uma igreja. E essa igreja está sendo atacada por heresias. É conhecido o termo a heresia de Colossos, que na realidade chamamos no singular a heresia, mas são várias heresias que compõem esta heresia. Nós temos ali aqueles que são os legalistas, tão comuns na narrativa neotestamentária, com quem o apóstolo Paulo teve tantos embates. Pessoas que vieram do judaísmo, entraram para a igreja cristã, mas não confiaram de forma plena na suficiência e na supremacia da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Alegavam que era preciso Cristo, mas era preciso também a observância da lei, dos ritos cerimoniais, para que pudessem então termos a certeza e a garantia do relacionamento com Deus e do perdão. Nós temos os gnósticos, um grupo pequeno de pessoas que se veem como detentores da verdade, de um conhecimento que só pertencia a eles. Temos os místicos, que o apóstolo Paulo relata nos Colossenses, promovendo até mesmo culto aos anjos. E há outras nuances ainda de heresia nessa carta que o apóstolo Paulo combate. E o apóstolo Paulo combate essas heresias com a doutrina da pessoa e da obra de Jesus. De forma maravilhosa, perfeita e linda, o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não precisamos cumprir a lei para sermos aceitos diante de Deus. Somos aceitos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Não precisamos adorar anjos e viver uma vida na procura de misticismo, porque nós temos um relacionamento direto com o Pai e o Senhor é superior aos anjos. Jesus Cristo é um mistério do Antigo Testamento proferido pelos profetas, então não precisamos de um conhecimento misterioso dos gnósticos, porque Jesus é a revelação, é o conhecimento que nos basta, é o conhecimento mais elevado, é o conhecimento superior, é o conhecimento que liberta. Então essa carta ela é maravilhosa. Aqui no capítulo 1, a partir do versículo 13, o apóstolo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Essa é uma carta
inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que tomou o coração de um homem que ama ao Senhor e que tem um profundo cuidado pela igreja. Essa é uma carta de amor de Deus para a sua igreja, para nos desviar das mais variadas heresias que ainda nos acometem em nossos dias. Mas o apóstolo Paulo, fazendo toda essa defesa, ele nos mostra que somos unidos em Cristo e unidos uns aos outros, somos um só povo. Ele mostra de forma maravilhosa que a cruz e a ressurreição são divisores de água na nossa vida e que Cristo é a nossa vida. E aí, de forma ainda belíssima, ele mostra que diante de tudo isso, ainda fomos feitos uma grande família de remidos, uma multidão de todas as nações, povos e línguas unidos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala do novo homem, daquele que se reveste em Cristo Jesus. E aí, meu irmão e minha irmã, como é maravilhoso perceber que o apóstolo Paulo coloca toda essa doutrina a respeito da pessoa de Cristo, eleva a obra do Senhor Jesus acima de todas as heresias e pontua a importância, a significação da vida de pessoas em nossas vidas. O apóstolo Paulo pregava o Evangelho. E o Evangelho ele pregou não sozinho e se isolando das pessoas, mas abraçando e sendo abraçado por elas. Porque o reino de Deus é de paz e de justiça. O reino de Deus é de união, de comunhão. O reino de Deus, ele nos une em prol da glória do Senhor. E o Senhor é glorificado, quando no confinamento nós nos fazemos companheiros uns dos outros. Que foi o que o apóstolo Paulo citou aqui, como disse o reverendo João Batista Borges essa semana na nossa live, irmãos são necessários. Irmãos são necessários. E é bom quando nós nos tornamos um irmão necessário. Quando as nossas palavras, a nossa presença, a nossa companhia, ela é algo do qual nós temos necessidade. Entende? Ele explicando que o irmão, o ser necessário, é agir de acordo com aquilo que nós necessitamos, ou seja, é agir de maneira com aquilo que o meu irmão necessita. Então eu sou alguém que me faço necessário na vida desse irmão. E assim o apóstolo Paulo mostra como essas pessoas foram necessárias na sua vida. Homens e mulheres que ele cita, alguns aqui que estiveram com ele e outros que estavam trabalhando e cooperando na obra do Senhor à distância dele. Ele termina a sua carta, então, de forma amorosa, revelando nomes, adjetivos e ações que mostram que, embora estivesse isolado, não estava só, nunca. E assim é comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Ainda na explicação desse texto, eu quero dizer para você, então, que aqui, a partir do verso 7, ele vai citar todos os seus cooperadores. Todos os seus cooperadores. O apóstolo Paulo vai mostrar para nós a importância dessas pessoas e ele começa falando de Tíquico. Ele diz, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Tíquico,
um dos assistentes do apóstolo Paulo, um dos companheiros de viagem do apóstolo Paulo, sofreu perseguições com o apóstolo Paulo. Teve aquele momento em que a turba se levanta para tomar o apóstolo Paulo e Tíquico está entre eles. Ele recebe então aqui do apóstolo Paulo a incumbência de levar a carta. Ele é um companheiro do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, é irmão amado e fiel ministro. Ele recebe essa incumbência. E a incumbência também de confortar o coração dos irmãos. Ele diz, e conserva o Senhor de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo, então, envia este companheiro de isolamento para que seja bênção também na vida de outros. Do versículo 10 ao versículo 23, nós temos uma sessão de saudações. Preciso voltar aqui e citar ainda Onésimo. Na presença de Tíquico, ou com Tíquico, também vai Onésimo, chamado pelo apóstolo aqui como de um dentre vós, né? Este Onésimo é um de vós. Ele faz parte aí dessa comunidade, não da igreja em si. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Mas o apóstolo Paulo fala, esse que é irmão fiel e amado. Nos lembramos de Onésimo. Onésimo é o escravo. Onésimo é aquele que não sabemos se nasceu escravo ou se tornou escravo, mas ele era escravo de Filemon. Então, ele foi encontrado por Cristo Jesus quando o apóstolo Paulo estava na prisão. E ele, então, teve um encontro maravilhoso de conversão. E agora sim, então, do versículo 10 ao versículo 23, nós temos uma sessão de saudações. Irmãos que estão com Paulo enviam saudações à igreja. E nessa saudação nós temos dois grupos aqui distintos. De um lado nós temos um grupo de companheiros do apóstolo Paulo de origem judaica. E de um outro lado nós temos companheiros de origem gentílica. Então o apóstolo Paulo vai nos falando aqui de Aristarco. Aristarco esteve com Paulo em Éfeso. E nós observamos aqui que o apóstolo Paulo também o trata de maneira amorosa. E Aristarco faz parte dos companheiros do judaísmo. Então, Aristarco é destacado aqui. Ele esteve com Paulo em várias ocasiões. Depois você pode ler Atos 20, versículo 4, Atos 27, versículo 2. Paulo também cita aqui Marcos, o sobrinho de Barnabé, o escritor do evangelho chamado pelo seu nome. Então, ele estava acompanhando o apóstolo Paulo na primeira viagem e conhecemos também o episódio, falaremos aqui também um pouco mais sobre isso. E o terceiro aqui é Jesus o Justo, um judeu de quem nós não sabemos muita coisa, mas sabemos que ele fazia parte do grupo de companheiros do apóstolo Paulo, de companheiros que estavam com o apóstolo Paulo. Só para corrigir, irmãos, para ficar aqui registrado, é Aristarco que de fato está com o apóstolo Paulo naquele momento em que a turba se levanta contra ele, tá bom? Então, só corrigindo, de fato é Aristarco. E nós temos, então, esses companheiros de origem judaica. E temos na narrativa também os companheiros de origem gentílica. O primeiro é Epáfras. E com relação a esse irmão e autoestima que Paulo tinha, Paulo diz que ele é o companheiro de prisão. Epáfras, que é um de vós, né? É o pastor, é aquele que vai a Paulo buscar doutrina bíblica, embasamento para combater ali
a heresia que estava se levantando em Colossos. É interessante porque o apóstolo Paulo também o chama de servo. De servo, aqui é aquela palavrinha tão conhecida, doulos, né? E é interessante perceber que o apóstolo Paulo traz esse entendimento que deve estar sempre no nosso coração, de que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é um servo, alguém que foi comprado por alto preço, alguém que deve render ao Senhor sempre toda a honra, toda a glória e todo louvor. E ainda na lista nós encontramos Lucas. Lucas, o médico amado, e é só aqui que nós temos essa designação para Lucas. Ele que escreveu o terceiro evangelho e também o livro histórico de Atos, Atos dos Apóstolos. E aqui nessa passagem nós observamos que ele também estava em Roma. E é interessante percebermos que Lucas era companheiro de Paulo, e foi companheiro de Paulo em muitas viagens, porque quando ele escreve o livro de Atos, vamos encontrar algumas vezes ele usando o termo nós, se incluindo na narrativa como alguém que estava também ali. Então, é interessante percebermos esses companheiros do apóstolo Paulo. E aqui nessa linha ainda do Gentílica, sobre Lucas, mais adiante o apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 11, Lucas é o único que está comigo na sua derradeira prisão. O apóstolo Paulo cita Lucas como esse companheiro de confinamento, esse companheiro que ficou até o fim. E o apóstolo Paulo cita Demas. Bem, eu e você que já ouvimos um pouquinho a respeito de Demas, né? Estranhamos por que Demas está aqui, mas sim, Demas era um colaborador, um companheiro de confinamento, ou não estando ali especificamente durante um longo tempo com Paulo, mas durante esse período Paulo também recebeu esse consolo e esse ânimo de Demas. Então Paulo depois vai mencionar Ninfa, né, uma mulher, provavelmente uma mulher com condição, com posses, que tinha na sua casa uma igreja. Arquipo, né, que era membro da família de Filemão e vivia em Colossos. E aí, irmãos, nós chegamos então finalmente ao momento onde Paulo fecha a carta com a expressão: a graça seja convosco. Menciona que ele mesmo faz a saudação de próprio punho e diz: a graça seja convosco. A obra de Cristo, meus irmãos, nos fez uma grande família, nos fez ser uma grande família. A obra de Cristo, de maneira perfeita, nos deu companheiros na missão do Evangelho e companheiros que se fazem presentes em nossa vida no dia de confinamento. E a pergunta é: eu e você também temos sido companheiros assim? Devemos ser. Então, partindo aqui para algumas aplicações para as nossas vidas, eu quero trazer aqui o tema: pela graça de Cristo, há companheiros no confinamento. Pensando nessa nossa realidade de pandemia, eu quero aqui então trazer como aplicação esse tema: pela graça de Cristo, há companheiros no confinamento. E eu quero assim trabalhar 2 pontos apenas nessa noite. O primeiro ponto: a graça de Deus faz útil quem não é. A graça de Deus faz útil até quem não é. Deus é maravilhoso e bendito. Vejamos na narrativa bíblica que o apóstolo Paulo, ele cita Onésimo. Filemão, provavelmente, segundo também muitos comentaristas, Filemão era membro da igreja de Colossos. Filemão era membro daquela igreja. E aí nós precisamos lembrar um pouquinho quem é Onésimo. Onésimo
é o escravo fujão. Onésimo provavelmente trouxe algum tipo de prejuízo financeiro para Filemão e fugiu. E ele então se encontra com Paulo, e Paulo apresenta o evangelho da graça. Paulo apresenta a suficiência e a supremacia da obra e da pessoa de Jesus Cristo a Onésimo. E o Espírito Santo de Deus então transforma o escravo em liberto. O Espírito Santo então opera no coração desse escravo fugitivo a graça da regeneração, do novo nascimento. E como não podia ser diferente, na coerência com o Evangelho, Onésimo não deveria mais fugir, mas deveria voltar ao seu Senhor e arcar com as consequências dos seus atos. Mas o apóstolo Paulo intercedeu por Onésimo. E escreveu, não é o caso aqui de entrarmos em toda a narrativa, mas escreveu uma carta a Filemão que foi enviada juntamente com esta. E lá então Paulo faz uma defesa maravilhosa por Onésimo, não fazendo com que o erro seja tratado como bem, mas para que Filemão entenda que aquele homem que volta para sua casa agora é um irmão, não mais apenas um escravo seu, é um irmão. E é interessante porque sabemos disso, que o nome Onésimo significa útil. Útil. E Onésimo havia se tornado inútil para o seu senhor. Mas agora Onésimo não era útil apenas para Filemão, era útil para Paulo, era útil para a igreja de Colossos, era útil para a vida de outras pessoas. Meu irmão e minha irmã, que aplicação maravilhosa da palavra de Deus. Depois do apóstolo Paulo discorrer sobre a graça de Cristo, a obra de Cristo nesta carta, ele cita um homem que foi impactado pela graça do Senhor. Um homem marcado na sociedade pelo estigma da escravidão. Um homem que, como escravo, não tinha muito para onde fugir. E Jesus Cristo muda e transforma a sua vida. E Onésimo, então, agora sim, faz valer o significado do seu nome, se torna útil. Meu irmão e minha irmã, nesta pandemia, quantas pessoas têm sido quebrantadas pelo Espírito Santo de Deus? Quantas pessoas que por suas ações, palavras anteriores, se fizeram desqualificados, se fizeram inúteis no que diz respeito a ser bênção na vida do outro. Mas o Espírito Santo usa também esse meio de pandemia para mostrar que nós somos pequenos e frágeis, que nós precisamos do Senhor. Que uma vez em Cristo nós somos chamados para sermos úteis na vida do outro, na vida da sociedade, na proclamação do Evangelho, meu irmão e minha irmã. Como é bom! Pense agora você, quem é o Onésimo na sua vida? Quem é aquela pessoa que Deus tem usado como útil na sua vida? Aquela pessoa que talvez antes não era nem tão próxima, nem tão querida, mas que Deus tem transformado o coração, quebrantado. E ainda nessa linha de pensamento que a graça de Deus faz útil quem não era, nós temos ainda Marcos, João Marcos, o sobrinho de Barnabé. Na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, João Marcos não suportou a lida do Evangelho e abandonou a obra missionária, foi para casa. E o apóstolo Paulo ficou profundamente triste, chateado, aborrecido com aquilo. E quando eles estão prontos para se lançar na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo se nega a levar João Marcos. E então Barnabé abraça o seu sobrinho e se distancia do apóstolo Paulo.
e vai caminhar com João Marcos, e Paulo também arruma outro companheiro para seguir o seu caminho. Mas aí nós vemos aqui João Marcos sendo citado. E olha que coisa maravilhosa, observamos então que aquele jovem havia mudado, aquele jovem havia amadurecido, aquele jovem havia tido experiências com Deus e agora encarava o Evangelho, a proclamação do Evangelho com superior seriedade, compromisso. E ele se tornou então bênção na vida do apóstolo Paulo. Bênção. De maneira tal que o apóstolo Paulo diz aqui, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Que coisa maravilhosa, irmãos, observarmos que Deus, na sua graça e na sua infinita misericórdia, faz com que nós estejamos amadurecendo, crescendo, mesmo em meio à pandemia também, e entendendo que nós não devemos abandonar, mas nós devemos apoiar, nós devemos nos fazer presentes. João Marcos aqui está incluso naqueles que foram lenitivo, naqueles que foram consolo, naqueles que foram ânimo, naqueles que foram bênção na vida do apóstolo Paulo. Então é maravilhoso, irmãos, percebermos a graça de Deus operando em nossas vidas. E quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil ao ministério. João Marcos se tornou um homem, se tornou um servo, se tornou um companheiro necessário na vida do apóstolo Paulo. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa é percebermos que Deus opera sempre com a sua graça e que Deus levanta homens, mulheres, amigos, irmãos, pais, filhos, sobrinhos para serem companheiros nossos nos dias mais difíceis das nossas vidas. Não apenas agora na pandemia, mas em tantos outros momentos que nós lembramos da nossa história, ainda daqueles que virão. Meu irmão e minha irmã, se você era ou foi como Marcos, alguém que abandonou a membresia, abandonou a convivência, abandonou os irmãos, abandonou a obra, e você se desqualificou. Hoje é dia oportuno de reconhecer que você é útil, meu irmão e minha irmã. Que você é necessário na vida de tantas pessoas. Que você pode ser a bênção que alguém está precisando nessa semana para um telefonema, para uma oração, para o envio de uma mensagem, para a proclamação do Evangelho. A graça de Cristo transforma até aqueles que se tornaram nulos, inúteis, em pessoas úteis e necessárias em nossas vidas. É interessante porque esse é um grupo de judeus. E é um grupo muito pequeno de judeus. Nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo é judeu. E William Hendricks, comentando a respeito desse grupo de judeus, que foram conforto na vida de Paulo, ele diz assim: olha, deve-se ter em mente que a declaração do apóstolo em referência a esses três homens, como os únicos colaboradores cristãos judeus que se tornaram um grande conforto para ele, implica em grande decepção diante do seu próprio povo, que deveria lhe servir de conforto. Paulo estava tristemente consciente do distanciamento da sua própria gente. E quando nós lemos Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 5,
Paulo abre o coração e diz ali de sua tristeza. Meu irmão e minha irmã, que não sejam apenas poucos aqueles que têm sido companheiros do confinamento, porque é triste observar e perceber que são muitos irmãos. Que você que me ouve e eu que aqui estou falando, não sejamos apenas receptáculos, mas que nós possamos também dar e entregar e ser companheiros. Não apenas alguém que fica na expectativa de receber companheirismo, mensagens e por aí vai, mas que possamos ser pessoas úteis na vida de outros. E aí, terminando este ponto, é interessante dizer também que há pessoas que são úteis ou eram úteis e que se tornaram inúteis e nulas. Por isso estranhamos o nome de Demas aqui no texto, quando o apóstolo Paulo cita Demas aqui como um daqueles que também estavam ali ajudando o apóstolo Paulo, lá no versículo 14. Ele cita alguém que nós sabemos que ele vai fazer a referência depois em 2 Timóteo 4,10, ele vai dizer, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas era aquele que era útil e se tornou inútil. Era aquele que foi um companheiro em meio à luta, em meio às aflições, em meio ao confinamento e se tornou nulo. Olha, com certeza esse período de pandemia revelará para nós aspectos de mudança como estas e precisamos estar atentos para que isso não aconteça comigo e com você, para que o nosso coração não se esfrie, mas para que o nosso coração esteja envolvido cada vez mais na graça e na misericórdia do Senhor. Demas começou com um companheiro e terminou como alguém que amou o presente século, apostatou da fé e deixou de conviver com os outros. E Demas desaparece da narrativa bíblica. Irmãos, sejamos úteis na vida uns dos outros. E caminhando então aqui para o último ponto, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, na parte C do versículo, a graça seja convosco. Irmãos, essa aqui não é uma saudação trivial, como alguém que diz assim, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, onde não há muito propósito no que nós falamos, a não ser educado, ser gentil, polido, com licença. Essa palavra aqui, essa saudação, ela é muito diferente de um ato de cortesia. Ela é, na realidade, como que um ato de oração e de adoração. Quando o apóstolo Paulo diz assim, Pai seja convosco, é como se o próprio apóstolo estivesse falando com eles, mas também falando com Deus. Senhor, conceda da tua graça a esse povo, conceda da tua graça aos meus irmãos, porque não basta o companheirismo de pessoas, não basta o companheirismo de amigos, é preciso que a graça de Deus seja sobre a vida de todos nós. Então o apóstolo Paulo faz essa citação, embora curta, riquíssima em significado, porque a graça é a maior e fundamental de todas as bênçãos na nossa vida. A graça, favor imerecido, é aquilo que Deus faz por mim e eu não mereço, e eu não mereço nada, nós não merecemos nada, então Deus pode fazer tudo por mim. Não há nada que Deus possa dizer, isso aqui eu não preciso fazer por Ele. Isso aqui eu não preciso fazer por ela, porque ele merece ou porque ele consegue por si mesmo. Não. Somos dependentes e carentes da graça do Senhor. É essa graça que transforma os nossos corações e a nossa vida. O apóstolo Paulo, então, aqui faz essa saudação e esse desejo maravilhoso. Nada melhor, irmão, do que fechar uma carta que combate heresias, que fala da supremacia da pessoa e da obra de Cristo,
do que com a graça. O apóstolo Paulo não poderia fechar com uma palavra mais elevada para o propósito da carta. Aqueles que querem fazer valer do legalismo, aqueles que estão em busca de misticismo, aqueles que fazem uso de conhecimentos ocultos, aqueles que se autoflagelam, aqueles que querem conseguir a bênção através de objetos santificados por homens que sobem ou descem. O apóstolo Paulo, então, traz para nós aquilo que o próprio Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Então, que companheiro melhor podemos ter no confinamento do que a graça do Senhor Jesus Cristo, que levanta homens e mulheres, companheiros no confinamento, que nos concede a graça do livramento, a bondade do pão de cada dia, o consolo e a ação do Espírito Santo, que nos levanta, que nos motiva em meio às notícias ruins, em meio à péssima administração que observamos em algumas áreas, diante de discussões partidárias, políticas que dividem até cristãos. Que companheiro pode ser melhor sobre a minha vida e sobre a sua vida do que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? A manifestação da graça é a razão da nossa salvação. Efésios 2:8 nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça nos encontrou como mortos e nos concedeu vida. Nos alcançou caídos e nos colocou de pé. A graça nos encontrou com o pensamento obscurecido e trouxe luz à nossa mente. Viver pela graça significa viver debaixo da boa vontade de Deus, das suas bênçãos, do seu favor. Significa entregar nas mãos de Deus a direção da nossa vida. Significa se submeter obedientemente ao senhorio de Cristo Jesus nas nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Ô querido irmão, querida irmã da Igreja Presbiteriana de Jardim Primavera, da Igreja Presbiteriana de Parque Panorama, a palavra do Senhor ao nosso coração se encontra aqui diante de nós. Uma carta profundamente amorosa, doutrinária. O apóstolo Paulo nos chama a sermos gratos por pessoas. Nesses dias de confinamento, meu irmão e minha irmã, traga ao seu coração a lembrança de pessoas que Deus tem usado para te abençoar. Dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. Fora da sua casa, o irmão, o vizinho, o amigo, o colega da escola. Traga ao seu coração pessoas que Deus tem usado para abençoar a sua vida. E hoje, envie uma mensagem dizendo: eu agradeço a Deus pela sua vida. Que coisa maravilhosa. Foi o que o apóstolo Paulo fez aqui. Que coisa maravilhosa você pegar o seu celular e mandar uma mensagem dessa para alguém dizendo assim: eu agradeço a Deus pela sua vida. Você é meu companheiro no confinamento, minha companheira no confinamento. Deus tem usado a sua vida para abençoar a mim. No segundo momento, ore ao Senhor, coloque o seu joelho no chão, meu irmão e minha irmã, e diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser útil, eu quero ser necessário na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida do meu pai, na vida da minha mãe. Eu quero ser útil, Senhor, eu quero ser como Onésimo, eu quero ser aquele escravo que foi liberto das amarras do pecado, do diabo, do vício, e se tornou um instrumento do Espírito Santo para abençoar a vida de pessoas. Ore, meu irmão, hoje, nesse momento, fale com o Senhor e diga: Senhor, eu não quero mais ser alguém que não é útil.
alguém que fala o que é desnecessário, alguém que faz o que é desnecessário, alguém que age de maneira desnecessária. Eu quero ser, ó Pai, necessário para a glória do Teu nome. E aí, em terceiro lugar, renda louvores ao Senhor pela graça bendita de Deus sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Porque infinitamente maior do que a pandemia é a graça do Senhor. É o seu amor e a sua misericórdia. É a sua bondade. É o seu favor que dura a vida inteira. Feche seus olhos, meu irmão e minha irmã. Vamos falar com Deus em oração. Coloque-se diante dele. Reconheça diante do Senhor pessoas. Muitas vezes somos tão ingratos e não reconhecemos a bondade das pessoas na nossa vida. Reconheça quem te faz bem. Reconheça quem te abençoa. Mas também coloque-se diante do Senhor. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero ser útil. Eu quero ser bênção. Eu quero ser necessário. E então suplique pela graça bendita do Senhor, para que não tenhamos apenas ouvido mais uma mensagem, mas para que possamos vivê-la para a glória de Cristo. Deus amoroso, Pai querido, santo e amado, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor está conosco nos dias mais difíceis da nossa vida. Diante, ó Pai, dessa grande pandemia, infinitamente maior é o Teu amor e a Tua misericórdia. Ah, Senhor Deus, quantos companheiros o Senhor tem nos dado nessa pandemia ou neste confinamento. Pessoas que não necessariamente estão dentro da nossa casa, alguns sim, mas outros que extrapolam as paredes, mas nos alcançam com bondade, com misericórdia, com serviço, com oração. Abençoa-nos, ó Deus, com a graça de sermos também assim na vida de outros. Conceda-nos a graça de sermos sal e luz nesses dias de trevas. Conceda-nos a graça, Deus Todo-Poderoso, de com atos e gestos pequenos e simples expressarmos o amor do Senhor. Ó Deus bendito e santo, e renova a Tua graça sobre nós. Cada casa, cada família, cada homem e mulher, cada irmão que está conosco agora nesse momento. Ah, Deus, põe a Tua mão sobre a vida dele, dela, sobre essa família, sobre a vida desse pai, desse filho, esposa, desse homem que tem decisões a serem tomadas, deste empresário, Senhor Deus, que tem andado angustiado nesses dias, desse funcionário que tem medo, ó Pai, do desemprego, deste que já perdeu o emprego, sustenta, que não falte o pão de cada dia, dessa mãe que não sabe muito bem como consolar e o que dizer aos seus filhos, desse filho que vê a necessidade do pai e tem, Senhor Deus, se desdobrado para atender às necessidades, mas há coisas que só o Senhor pode fazer. Seja sobre a vida dos pastores, tenha misericórdia de mim, misericórdia do reverendo Márcio Bernardes e tantos outros pastores, ó Deus, que recebemos a incumbência de pastorear o Teu povo nesses dias difíceis. Que
Que o Senhor nos dê a graça, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas fragilidades, de sermos, ó Pai, úteis na vida do teu povo. Ó Deus, nós oramos assim, certos de que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Confiados no nome e nos méritos de Cristo, nós oramos. Povo amado e querido do Senhor, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, companhia, consolação e eternas misericórdias do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Ele volte. Amém e amém. Forte abraço, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe ricamente. Seria muito bom agora se pudéssemos abraçar cada um, rever irmãos, tanto de Primavera quanto de Parque Panorama. Mas, como disse o apóstolo Paulo, trazemos no coração, porque lembramos de muitos desses rostos e sabemos que o Senhor tem cuidado. E aqueles que nós não lembramos, o Senhor, o Eterno, jamais esquece. Forte abraço em Cristo. Deus abençoe.